Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estamos aqui na 12ª rodada do match entre Viswanathan Anand, o então campeão mundial de 2010, e Vassilin Topalov. Eu mostrei já algumas partidas aqui na saga dos campeões do mundo de Labordonea Magnus Carlsen na nossa playlist, e a gente tá então com o match empatado. 2 vitórias para o Anand, 2 vitórias para o Topalov, as demais partidas foram empatadas e agora é a 12ª, é a última rodada desse match. O que acontece se empatar? Aí haverá um desempate, partidas mais rápidas, tie break, para poder definir então o campeão mundial, diferentemente de alguns formatos de outros torneios onde o empate dava o título para o então campeão mundial. Então aqui a 12ª é a última das partidas pensadas, vamos dar uma olhada. Um fato interessante que eu não comentei é que esse torneio foi jogado em Sofia, o nome da cidade, Sofia, na Bulgária, que é a cidade, enfim, o país natal aqui do Vassilin Topalov. E o Anand, por ser o então campeão mundial, ele poderia se opor a isso, ele tranquilamente aceitou que fosse lá na Bulgária mesmo, na casa, vamos falar assim, entre aspas, do Topalov, né? E ele aceitou isso. E teve um fato muito bizarro, que foi que o Anand, para chegar lá, teve uma dificuldade incrível para chegar no torneio por conta da erupção de um vulcão que atrapalhou tudo, os voos, aí já não tinha mais voo pro Anand, aí ele tentou outras rotas, dava problema de visto, ele não tinha o visto, e aí ligaram para a organização do torneio, foi uma bagunça, a turma tentando ajudar, tentando achar alguma rota para que o Anand pudesse chegar no torneio em tempo, e acabou que não conseguiam resolver, e ele acabou indo para a Sérvia, e da Sérvia ele pegou uma Sprinter, uma Sprinter é tipo uma piruinha, e foi de 40 horas de trânsito. Ele pegou 40 horas de trânsito para chegar lá então no torneio. Pediu o adiamento de 3 dias para ele poder descansar. Você imagina 40 horas no trânsito, né, de viagem. A FIDE deu um dia de descanso para ele. E enfim, o Anand teve que encarar tudo isso para estar aí jogando esse torneio. Vamos dar uma olhada então nessa 12ª rodada aqui do torneio. Aqui quem está de brancas é o Topalov. E aqui o Topalov abre então com D4 e o Anand responde com D5. Peão da dama aqui no tabuleiro. C4, E6, indo para um gambito da dama recusado. E depois de cavalo F3, cavalo F6 e cavalo C3, nós temos aí a variante dos 3 cavalos do gambito da dama recusado. A partida seguiu com bispo E7, um desenvolvimento sólido aqui do Anand. Bispo G5, H6, bispo H4 e aqui roque. O Anand fez o que manda o manual até agora, desenvolveu o cavalo, o bispo e deu roque. O Topalov também já está desenvolvendo suas peças menores e agora precisa desenvolver também o bispo de casas claras para poder dar roque, por isso que ele joga agora E3. A partida segue com cavalo E4. Aqui o Anand escolhe a defesa Lasker do gambito da dama recusada. Essa variante aqui da defesa Lasker, ela é conhecida por ser uma variante bem sólida e assim, bem com tendência aí de empate, tá? Então aqui o Anand procura essa linha, quem sabe vai poder levar o match pro tie break, para as partidas rápidas, enfim. Aqui a partida tende ao empate. O Topalov segue com bispo toma aqui em E7, dama toma aqui em E7. Ô Rafael, precisa tomar em E7? Não dá para capturar aqui em D5? Existe essa linha também, com C toma em D5. Um pouco superior para as negras do que o que seguiu na partida. Aqui provavelmente é bispo toma em H4, a continuação. E aí tá caindo o cavalo, depois de cavalo toma em E4 e toma em D5. Cavalo G3 e o bispo volta para E7. Uma posição bem equilibrada. As pretas têm o par de bispos, pode-se dizer que é mais fácil um pouco jogar isso aqui de negras do que de brancas. Mas enfim, não foi dessa forma que seguiu. Depois de cavalo E4, seguiu-se com bispo toma aqui em E7. Dama toma em E7. E agora a torre C1, né? Aqui o Topalov posterga um pouquinho o desenvolvimento do bispo de casas claras. É sempre importante também defender aqui em C3 para não ficar com a estrutura de peões muito danificada depois de um possível cavalo toma aqui em C3. A partida seguiu com C6. Bispo E2, agora sim desenvolvendo o bispo para poder dar roque. Cavalo toma C3, torre toma em C3, mantendo intacta a estrutura de peões. D toma C4 e aqui forçou o Topalov a repetir, perder um tempinho com esse bispo, né? Ele veio para E2 e agora vem aqui para C4. Bispo toma C4, portanto. Cavalo D7, roque
E aqui B6. Vamos dizer que aqui completou-se o desenvolvimento aí, a abertura dos dois jogadores, apesar do Anand ainda não ter desenvolvido aqui o Bispo de Casas Claras, mas já está muito bem desenhado aqui que esse Bispo vai jogar por essa diagonal, né? Então aqui ambos os jogadores já se desenvolveram e a gente entra agora num meio jogo aqui, Bispo D3, colocando uma pressão aqui em C6, colocando um Bispo numa excelente diagonal, possivelmente ideias como Bispo B1 e aí Dama D3 podem existir, apesar de que esse cavalo aqui pode vir para F6 ou no futuro para F8 e ele sempre vai segurar muito bem a casa de H7, tá? Então, enfim, a partida seguiu com C5, abrindo aqui possibilidade de atuação do Bispo de Casas Claras, Bispo E4, torre aqui em B8 e agora Dama aqui em C2, colocando pressão na coluna C. Dá um apoio aqui pro Bispo, mas na verdade aqui não tem nada, né? Então, na verdade, esse lance aqui ele mais dá espaço para outra torre jogar e dobra na coluna C mesmo. Cavalo F6 foi jogado, atacando aqui o Bispo de Casas Claras. D toma C5 primeiro e depois de cavalo toma em E4, dama toma em E4, B toma aqui em C5. Tá tudo igual. Pode-se dizer que a estrutura de peões aqui do Anand tá um pouquinho pior, são 3 ilhas de peões aqui, contra 2 ilhas de peões aqui do Topalov, mas enfim, a posição aqui é um pouco aberta, o bispo é um pouco superior aqui a esse cavalo, dá para dizer que a posição aí é bastante equilibrada. A partida segue com Dama C2, agora o Topalov colocando pressão nesse peão fraco, virou um alvo aqui em C5 e Bispo B7. Aqui o Anand oferece, né, o peão aqui de C5 para poder fazer um estrago aqui na ala do rei. Por exemplo, se torre toma aqui em C5, bispo toma F3, G toma em F3 e, enfim, apesar aí do peão a menos, as pretas têm uma ótima posição, né? O rei aqui fica um pouco estourado, pode continuar aqui com dama F6, já atacando aqui o peão, enfim, fica uma posição legal, né? Tá um duplo aqui, fica uma posição boa para as negras, né? Então, por isso que depois de bispo B7, o Topalov não permite partir para uma situação como essa e joga o cavalo aqui em D2, portanto. A partida segue com torre de F em D8 e agora F3 foi jogado aqui pelo Topalov. A ideia é poder jogar um E4 e botar granito na frente aqui desse bispo. A partida segue com o bispo em A6. Esse bispo, prevendo já uma parede de granito, procura novos horizontes e vem para essa diagonal aqui agora, atacando a torre. Torre aqui em F2 e esse lance tira a torre do ataque e fica defendendo aqui a segunda horizontal, né? O cavalo que já está sendo atacado. Torre agora em D7, G3, torre de B em D8. Aqui o Anand conseguiu dobrar as torres na coluna D, no entanto, por enquanto esse cavalo está muito bem defendido. A partida segue com rei G2 e agora bispo D3. Esse lance é bem intimidador, apesar da posição estar bem equilibrada, né? É um lance aí que ataca a dama, dá uma restringida aí nos movimentos do Topalov. Mas tá tudo bem, não tem uma sequência tática, ganho de peça, nada disso. É mais intimidador, né? Agora, dama C1 foi jogada e bispo volta aqui para 6. E o Anand provavelmente ficaria muito feliz com dama C2, bispo D3 e ficaria repetindo lances. Ele já mostrou que queria, estava jogando pelo empate, quando ele jogou a defesa Lasker, em geral, é para isso. E o Topalov, no entanto, tem outros planos, ele quer vencer, ele quer arrematar aí o campeonato. Ele continua com torre A3 atacando o bispo. Bispo volta aqui para B7. E aí você fala o seguinte, pô, legal, caiu o peão. Na verdade, não, cuidado, o rei aqui tá numa casa clara, né? Então, o Topalov não pode capturar aqui agora em A7 por conta de bispo toma aqui em F3, com cheque, seguido de torre toma ali em A7, né? Então, abrindo o ataque descoberto. Por isso que o Topalov não foi para o peão de A7 e continuou aqui com o cavalo B3, colocando mais pressão aqui agora no peão de C5, torre C7 defendendo, cavalo A5 atacando aí o bispo volta para 8 e agora cavalo vem aqui para C4. Vale dizer que legal, que precisão, que partida, são dois gênios jogando, até agora lances precisos aí dos dois lados, estão entrando no lance, esse é o lance 29, cavalo C4, nenhuma imprecisão, nenhum erro dos dois lados, incrível. A partida seguiu com E5, E4, parando então o avanço desse peão, colocando granito aqui nessa diagonal do bispo, e agora o lance bem, aqui é lance de livro, lance bem instrutivo aqui, lance temático,
da posição feito pelo Anand. Aqui o Anand vai para o lance F5, muito legal, oferecendo aí o peão na expectativa de abrir linhas aí, abrir esse bispo que tá aqui no cantinho, ele pode atuar muito de forma muito forte aí na posição se o Anand conseguir abrir linhas aí, né? Então F5 é o lance de livro e aqui coloca o Topalov num dilema, né? Porque o Topalov ele quer vencer a partida e então ele tá vendo esse peão aí e ele acaba sendo tentado a aceitar qualquer outro tipo de lance, por exemplo, recusar esse peão com o cavalo D2, por exemplo, defendendo aqui em E4, poderia seguir com F toma E4, cavalo toma E4 e um lance como C4, e tá tudo bem aqui, bem equilibrado, dificilmente as brancas vão conseguir vencer numa posição como essa, né? Uma posição bem com cara de empate mesmo, mas o Topalov ele quer vencer, então ele parte para E, toma F5 e captura aí o peão. Vamos ver se o Anand tem alguma coisa mesmo, né? Ou entregou um peão ou foi só um blefe. Vamos ver, o Anand não é muito de blefar, ele continua agora com E4. Então, a ideia do Anand realmente é abrir linhas aí. A partida segue com F, toma E4, dama toma E4 com cheque, rei vem aqui para H3, e agora um lance muito forte aqui na posição, se você até quiser dar pause e encontrar aí, não é um sacrifício, nada disso, é um lance forte. É um lance que realmente coloca fogo aí no tabuleiro e vale a pena. Vários lances são bons aqui, mas na verdade um é o melhor de todos aqui. Eu espero que você tenha encontrado aí o lance torre aqui em D4, olha só que lance fantástico, né? Ataca o cavalo duas vezes e ameaça aqui checkmate, né? Porque veja a força desse bispo aqui cortando as casas de fuga aqui do rei. Então se a dama conseguir vir aqui para G4, será checkmate. Então o cavalo está atacado, está ameaçando aqui checkmate em G4, mas o Topalov encontra um recurso aqui. O lance cavalo E3, tirando o cavalo do ataque, e agora o cavalo está segurando a casa de G4. Não tem mais checkmate. E agora, se você quiser dar pause e encontrar a continuação aqui do Anand, mais uma vez, não necessariamente é um sacrifício, nem nada disso, mas na verdade aqui é o único lance que permite uma vantagem enorme para as pretas. É curiosa essa posição, é um lance que permite uma vantagem gigantesca e todos os outros são mais tendentes aí ao equilíbrio, as brancas podem ter tempo aí de se recompor, né? Então aqui o Anand não pode dar esse tempo para o Topalov e ele faz um lance muito forte e difícil de encontrar no tabuleiro. Se você encontrou, parabéns, que é o lance dama E8 aqui. É um recuo, é difícil achar lances de recuo, mas esse lance ele visa a casa de H5, né? Então ele quer vir dar essa subida para vir aqui para H5, que seria checkmate, né? Porque mais uma vez o bispo está cortando aqui as casas de fuga do rei, a torre também está cortando, então esse rei aí, né, dama H5 seria checkmate. Então um lance fortíssimo, o Anand continua com toda a iniciativa, ele não pode dar tempo do Topalov se recompor, e agora G4 então, tirando a casa de H5. E mais um lance forte, o Anand não pode dar tempo para o Topalov respirar aqui, H5, tentando abrir aí a posição para esse ataque ao rei. Rei H4, o rei pelo menos agora fica segurando a casa de H5 para a dama não poder entrar depois de uma possível troca de peões. E agora, mais um lance muito forte aqui do Anand, o lance G5, dando cheque aí no rei. F toma aqui em G6, en passant, dama toma G6, dama aqui em F1, colocando pressão aqui na coluna F. O Topalov parece que está conseguindo se recompor, parece que vai buscar aí um contra-ataque, mas agora torre toma aqui em G4 pelo Anand. O cavalo não pode capturar essa torre, senão dama toma em G4, entrega checkmate. O rei tem que sair daí, o rei vem para H3 e agora mais um lance muito forte aqui do Anand. Que sequência do Anand, ele não dá tempo aqui pro Topalov se recompor. Torre E7, o cavalo continua não podendo capturar em G4, senão dama toma aqui em G4, é checkmate. Então o Topalov tem que pensar em outra coisa, e ele vai para essa ideia com torre aqui em F8, ó, torre F8 cheque, e depois de rei G7, o Anand faz uma provocação aqui, né? Porque agora cavalo F5, que foi o lance jogado na partida, dá um duplo aqui. Então uma provocação aqui do Anand. Ele poderia ter jogado aqui com rei H7, mas ele preferiu rei G7, que também é um excelente lance. E o Topalov vai para cima, cavalo aqui em F5 com cheque, rei H7.
E agora o lance torre G3 jogado pelo Topalov. Rafael, por que não tomou aqui essa torre? Vamos lá. Se o Topalov tivesse capturado aqui essa torre, tem mate em 2 aqui. Se você quiser dar pause aí e encontrar, será que você consegue encontrar essa sequência de checkmate em 2 lances nessa posição? Não foi assim que seguiu na partida, porque o Topalov não capturou aqui em E7. Mas se tivesse capturado, então, eu espero que você tenha encontrado aqui a sequência de checkmate em 2 lances, que seguiria com torre aqui em H4 cheque. O rei seria forçado a capturar, sendo desviado aí, abrindo caminho para a dama poder vir aqui para G4 com checkmate. Seria uma posição muito, muito legal, né? Com 2 torres a menos aí, um belíssimo de um checkmate. Mas o Topalov não se entrega tão fácil e depois de rei H7 ele não vai para cavando a própria cova com o cavalo, toma ali em E7 e joga o lance torre G3, tentando segurar aí essas entradas, essa sequência de checkmate. A partida segue com torre toma G3, H toma G3, dama G4 cheque, rei H2 única e agora a torre está atacada. Agora sim a torre sai, mas sai para uma casa boa. Afinal de contas, a dama aqui em G4 está dando apoio aqui para a casa de E2. Dama aqui, torre em E2 com cheque, rei G1 e agora o arremate aqui, mas a partida ainda continua, mas o arremate posicional com torre aqui, eu tô falando dama quase toda hora para as torres, né? Torre G2 cheque. E esse lance aqui é mortal, porque o rei, se vier para H1, dama H3 entrega checkmate, então força aqui a dama a capturar a torre. Dama toma aqui em G2, bispo toma G2, rei toma G2, e aqui o Topalov continua jogando, afinal de contas, se ele perder aqui, acabou, né? O Anand vai ser campeão mundial, então ele ainda tenta postergar um pouco. Quem sabe existe algum duplo aí de cavalo, alguma possibilidade aí de um cheque perpétuo, de um empate. O Topalov continua, afinal de contas, torre e cavalo contra dama, às vezes dá para continuar jogando. Dama E2 cheque, rei H3 e agora C4. O problema é que o Anand tem peão aí que vai se tornar um peão passado daqui a pouco, assim que esse peão de B cair. A partida segue com A4, A5, veja com que tranquilidade o Anand vai dominando a posição, com controle total aí da posição, jogando com calma. Torre aqui em F6, rei G8, veja a tranquilidade do Anand, buscando lances, colocando ali, né, não permitindo. Rei G8 tem a seguinte ideia, libera a dama para poder tomar em B2 e não leva o combo de torre H6 cheque tomando aqui em H5. Né? Que tudo bem, as pretas continuariam melhores, mas o Anand joga bem sólido aqui. Rei G8, cavalo H6 cheque, rei G7 e agora torre B6. A torre tem que continuar defendendo aqui o cavalo. A torre já começa a ficar sobrecarregada, defendendo o peão, defendendo o cavalo. Dama E4 foi jogado aqui pelo Anand. E é mais um lance de mineirinho aqui do Anand, né? Você fala, esse lance aí não tá atacando ninguém, né? Esse lance não quer nada. Ele tá ameaçando checkmate em 1 aqui, com dama em H1, seria checkmate. Então o Anand sempre muito astuto nos seus lances, né? Sempre uma coisa ali maldosa ali por trás, atacando, ameaçando então dama H1 checkmate. É claro que o Topalov enxergou, defendeu com rei H2 e agora rei H7. Aqui é o seguinte, o Anand sabe que ele está tentando colocar aqui o Topalov em zug-zwang, né? Porque qualquer lance aqui para o Topalov é um lance ruim, já que ele está todo sobrecarregado, o rei está exposto. Então o Anand passa a vez aqui com rei H7, torre D6, dama E5, fazendo aqui um ataque duplo, e essa torre está sobrecarregada demais. Não adiantaria jogar torre B6, por exemplo, não foi o lance jogado, porque dama D4 seria suficiente para realmente ficar sobrecarregada a posição. A torre não consegue mais defender o peão e o cavalo, né? Teria que jogar aqui um lance como torre E6, e aí viria a dama toma B2 com cheque. Então não tem mais jeito, depois de dama E5, o Topalov continuou aqui com cavalo F7, defendendo a torre, atacando a dama, mas agora está caindo aqui em B2 com cheque. Dama toma B2 cheque, e depois de rei H3, poderia descer peão, tentar uma baixaria aí e tal, aquela correria, mas o Anand joga com toda a calma do mundo, com toda a tranquilidade, com todo o domínio da posição, dama G7 simplesmente segurando tudo, tem um peão passado, a dama daqui de G7 está atacando o cavalo, está de certa forma apoiando a descida do peão, existe dama aqui com cheque em G4 se for preciso, enfim, a posição aqui não dá mais para o Topalov e por isso que o Topalov abandona
aqui nessa posição e o Anand mantém o seu título de campeão mundial em 2010. Que match, que match. O Topalov foi pro tudo ou nada nessa partida, tomou a linha F5 e acabou não dando certo. Acabou se dando melhor aqui o Anand. Rafael mostra aí uma possível continuação. O cavalo tá atacado. Cavalo D8, só que agora o peão passado ele avança. O tabuleiro vai tremendo, né? Com cada avanço aí desse peão. C3 seria uma possível continuação. Não adiantaria jogar com torre C6 por conta de dama D7. Cheque. O cavalo tá saindo, tá caindo na sequência. Depois de rei H2, dama toma D8. Vitória para as negras. Não dá para tomar aqui em C3 por conta de dama D2, dando cheque e capturando a torre. Então a dama vai vir para D2 de qualquer jeito. Então essa torre vai ser perdida e as pretas, enfim, estão numa posição completamente vitoriosa depois de dama G7. E é por isso que o Topalov abandonou aí essa partida. Muito bom, muito bacana esse match, um match cheio de aventuras aí, né? Outra coisa que eu mencionei que vale a pena mencionar é que o Topalov estava tendo ali o auxílio de um dos computadores mais potentes ali da época, com o Ribica, que era um software muito poderoso. Isso assustou bastante o Anand, mas o Anand tinha a ajuda de 2 dos 3Ks, o Kasparov e o Kramnik, os alunos de Botvinnik, além de Magnus Carlsen. Essa era só a turminha que estava ajudando aí o Anand nos seus preparos, nas aberturas e tudo mais. Então estava muito bem assessorado aí o Anand. E depois ele conseguiu também o computador. Parece que ele conseguiu improvisaram lá um computador também para ele. Não tinha a mesma capacidade técnica ali do Topalov. Mas enfim, acho que os 2Ks mais o Magnus Carlsen ali, você não precisa de computador, o preparo desses caras já é monstruoso, né? E é isso, gente. A gente segue com a nossa playlist, então, da Saga dos Campeões do Mundo, de Labordunea a Magnus Carlsen, com mais uma disputa de título do Mundial em 2012. Beleza, gente? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!